Ô Zelão, no 1.6, companheiro, eu tava dando uma olhada aqui, você começou a jogar, é que também o Wikipedia não é tão preciso, né, Ah, mas completo. você é mais ou menos de 2001 ali também ou Fo não? Conta um foi. pouquinho do comecinho, os primeiros times com o Dead, os primeiros times Então, o profissionais, como é que Dead foram? ó, CS, o primeiro contato que eu tive foi em 99. Então você é igual fé, eu que sou o É, caçula de todo foi em mundo aqui, mano, 99. Eu joguei Também. 5.2 beta. que é a primeira de todas. Não sei se é a primeira, mas foi a primeira que eu joguei. Foi a É, primeira? 5.2 Eu beta? adorava, porque era bunny hop, tiro de AWP no pé lá, Uhum. só saindo Aham. correndo. Só que era uma lan house do lado de casa aqui no Brasil, só que eu tava morando nos Estados Unidos ainda. Então, lá nos Estados Unidos, acreditando, também não tinha internet boa na minha casa lá. Por mais que eu fale que a gente não tinha condição, a gente morava o suficiente lá, mas não tinha nada pra sobrar. Então não tinha internet rápida, não tinha computador forte, nada do tipo. Então, quando eu vim pro Brasil, eu tinha o grupo de amigos do prédio, tá ligado? Que aí era o meu único contato, só vinha 2 vezes por ano pra ver. Ele fala, mano, tem um jogo na Lan House, tá rolando aqui, tal, tal, tal. Vi 5.2 beta, Ah, curti. essa turma é quem? O Mutsa? Não, cara, não, Não, ou não tem ninguém dessa galera que eu Era conheço? É o Ricardo, um médico, eu nem falo com ele mais, que ele tá também tão complicado na vida. Tinha o Chuba, ele chegou a jogar comigo um tempo no IE, só que ninguém vai lembrar o Chewbacca. Não me é estranho esse nick, É não. um maluco, parece o Ronaldo Fenômeno, velho. Juro Aham. por Deus, é igualzinho, velho. Velho, mais louco que. Ah. Captei vossa captei vossa mensagem, querido Mas mestre. foi, aí, só que então eu conheço desde 99, mas foi 2001 que aí eu me mudei pro Brasil. Aí eu voltei e aí uma inserção na sociedade. Porque nos Estados Unidos eu só jogava futebol, eu, tipo, jogava muito futebol americano, andava de skate, fazia natação, ficava o dia inteiro na rua, esporte, coisa assim, porque era a minha cultura lá. E aí quando eu cheguei aqui, era o jeito que eu tinha de ter amizade, porque, não conheço ninguém, né? Tô me mudando para um país, por mais que é meu país natal, não tinha nenhum grupo de amizade. E esse moleque tava jogando. E aí eu comecei a jogar. E aí foi no 1.0 ou 1.1, virou em uma semana, alguma coisa assim. Não tinha nem Steam. E aí eu lembro de virar pra Steam no negócio que eu conseguia baixar, que era uma dificuldade de baixar. Aham. Mas aí eu jogava num time lá dos moleques da rua, que era o ACA, Associação Comando Andorinha. Uhum. Top, top team, top Era team. só o Jurubeba, Jurupinga, os malucos lá. Só que era só zoeira. Aí o primeiro time que eu joguei era o PM, que aí era com o Black Dragon, que era o negócio, Chuba. Ninguém sabe. O Pão. O Pãozinho chegou a jogar no PM. Então foi o Você primeiro tem time. contato com o Pão hoje em dia ainda? Falo com ele na Steam também. Eles jogam, batem uns joguinhos Ele anda aí. meio estressado, viu? Fala pra ele cuidar do Tá? coração também. Ele tá interessado. Jogou Tá, com ele? tá dando uma tiltada com a Nil Barada aí. Chegou a jogar com ele? Eu não tenho Comigo jogado. não, mas com os amigos do VIP lá ele pega pesado. Ele não joga com o VIP, Então, amigos lá? ele me chamou, a gente falou, pô, tá jogando aqui eu, VIP, mais três que eu não conheço. Falei, tô de boa. Só que tava com. Mas foi. Aí, isso daí eram meus times no começo. Aí o primeiro time sério mesmo, não entrei nenhum. Foi, eu montei o IE. Aí eu Ah. montei o IE, na época era eu, Mutsa, no IE que fazia, o Cry, ninguém conhece, o Chewbacca também não, e o Ozzy. Aí o Pão veio, a galera conhece, aí o Gava, o Caio, o Speech, a galera jogando IE. Nossa, o Gava. Nossa, Gava, né? Que Gava. parecia Ele uma tinha espécie de Sylvester é, Stallone, né? com, Todo com fortinho, o né? cabelo até Gente aqui. boa esse moleque. Ele Muito. jogava bem também. Ele Jogava, jogava ele tinha bem. uma mira desgraçada. Ele foi o primeiro cara a vir dar spray transfer na época lá. Tipo, pô, Aham, estamos falando de 2002, 2003 aí. lembro. Ele tava à frente, assim. E aí eu comecei, só que aí eu montei esse time com um grupo de amigos mesmo, né? Então eu sempre fui isso daí. Eu me lembrava, o Mafioso jogava na Lan House que a gente jogava. Tipo, eu cresci na mesma sala que o Beat, que o Mafioso, que era a Mafioso Alienete. FDP. Pô, era É. bom demais o Mafia. Então, e aí, eu lembro que o Mafioso tinha sido chamado pro G3X, pras coisas, mas ele falava, não, vou ficar no RK porque é o time que eu criei. E eu criei essa mentalidade. Eu falei, quero ficar no meu time. Quero montar um Aham. time e ficar. E por uns 2 anos e meio, que, pô, pra mim na época foi muito tempo jogando CS, daí foi isso que eu fiz. Em vez de entrar pra outros times, eu queria ficar no IE. E aí eu conheci o Dead na Reload, é assim que foi mudando. Eu conheci o Gabo, o Caio Spi, aí foi mudando os integrantes. Espia. E aí foi até 2004, se não me engano, eu fiquei no IE. E a gente, a gente tinha raiva do GC, do seu time, Ah. porque a gente jogava todos os campeonatos de interior e a gente sempre pegava segundo. Porque o GC ia pra tudo de interior, ia pra absolutamente tudo. Aí a gente viajava lá. E aí eu lembro certinho, em 2004, a gente foi jogar um campeonato na Santa Amaro aqui. Ah. Não lembro qual que é o campeonato, mas eu lembro da cena certinho. A gente chegou na final. Ah, contra quem vamos jogar? Contra o GC. O Espírito pra mim. Ah, já sei que vou perder. Foi pra casa. Que isso, vai embora? O cara foi pra casa antes de jogar a final. Aí eu falei, não, Pensamento campeão. não, foi. Aí eu falei, pô, ele vai pra casa, ele vai pra... Eu não fico mais nesse time, aí não dá, tá ligado? Eu não vou ficar num Ah. time que não tem nem a vontade de competir. Sim. E aí eu saí, e aí desse daí eu cheguei a entrar no... Aí, acho que foi daí que eu entrei no GCBR por um dia, saí, e aí daí eu fui pro Exotic e pro SX.
Aí Exotic Island, o Exotic China Island. lastrava. Isso, Você aí- sabe que o China é, lastrava todo... todo mundo, né? Ia chegando o Exotic. Era Era você, Spaca, eu, Guerri, Spaca, PRD Guerri, PRD e Empada. e Empada. Era um bom Caramba. time, era Que um ano bom foi time. isso? Daí 2005, acho. 2005, 2006. E vocês ficaram um tempo com esse time, né, Zé? Ficamos com esse Exotic. Vocês jogaram SWC ou não? Então, foi com o Exotic que eu cheguei a classificar pra SWC. Aí, ó, que legal. Eu fui pro SX e depois pro Exotic. Aí eu joguei com o Fatan, com o Léo, o Leon e depois eu fui pro... Era Eles uma juntaram- molecada mais nova, né? Mas tava na Aham. pegada do jogo. Eles comendo juntaram os jogo. dois times Sim. depois, né? Jogou. Juntaram os dois times e montaram o VS1. Isso. Não, Isso. o Vest One do Source, mais... Que era Spaca, PRD, Fatan, Leão e Guerri. Não, o do Source que eu É, jogava... mas é depois, né? Eles vêm depois dessa turma. 2006, eu acho. 6 Não, ou não, 7. porque em 2006 aí jogava o Wert, o Cole, Wert. o Nico, um Nico brasileiro, e eu vou esquecer os outros dois que tinha. Eu lembro que eles chegaram aí, mas eles foram depois. O PRD jogou Source começo de 2007, 2008. Foi. Isso mesmo. Foi depois. Foi um pouquinho Foi um depois. pouquinho depois, mas adorava o PRD. Nossa, eu li o Gente PRD, o seu finíssima. Amarildo, o PRD pai lá. PRD pô. pai, pelo amor de Nossa, Deus. saudade do Senhora, Velhote. alta história. né? Ó, Saudade demais. Legal, nunca vou esquecer a gente indo pra LAN, tinha uma picapezinha, o time inteiro na caçamba indo pra LAN, assim, de trás no viaduto. A gente se achava os malandros do rolê. Camisa dele. 5 nerdalha lá. Verdade, lá atrás, tô passando minhocão aqui. Eu tenho uma camisa deles que PRD pai, ele me deu até comigo da É hoje. velho. Tem uma Que camisa dele lá. legal, que legal. Esse aí foi o meu início do 1.6. Ah, o Rafael chegou a jogar. Rafael não lembro. Era o Rafael era do jogador? VS1, Ah. no Source, e aí, tanto que quando o Emperor falou, pô, monta um time pra ir pra CGS, eu falei, vou com o meu time. Ah. Aí eu falei com os moleques do meu time, 2 não podia ir. Aí eu falei, puta, ferrou. O Rafael era um, a gente chamou, Ah. precisava de mais um. Aí a gente foi chamar, lembra do Rufus? Rufo. Rufão. Falei, Tanto que o Ele Defuse tá- de hoje, galera, É Rufus. conta, Zeus. então, conta. é do Rufus Defuse. Do ponto 6. Exatamente, ficou famoso. E ele foi um dos, a gente chamou ele junto com o Rafael, que os dois eram do VS1, que era o time que competia com a gente. O Rufus falou, lógico que eu vou. Falei, você tem passaporte? Ele falou, não. Não tenho nem RG. Falei, então você não vai, cara. O campeonato é daqui isso. 2 semanas, você não tem nem Nossa RG, senhora. pô. Você acha que você vai, então eu te dou uma viagem. Quantos eu, pô. anos? O Rufão era bom no Isso aí Source, a né? gente tinha 19, Não, 20. o Rufus, ele era um cara legal. Eu nunca tive tanta intimidade com ele, mas era um cara extremamente simples e humilde, né, Zeuzão? Mas gente finíssima. Gente cara. Nossa finíssima, Senhora. bonzinho, espírito. bom coração. Em espírito, né? Isso, grande. Pô, eu lembro na CPL Brasil, eu entrei no quarto do Rufus, saí de cueca, comendo um sanduíche de pizza. Cabelão? Já tinha cabelão? Com a camiseta secando em cima do freezer. É. Eu me lembro. Eu falei, que cena é essa? Ele era Isso um que eu ia urso, falar cara. de comida, que eu lembro que uma vez ele falou que ele gostava de comer miojo com feijão e linguiça e salsicha Nossa misturado com a veia quaker, alguma coisa assim. Meu, era bizonho. O Zé já tá falando Ué, o isso que ele é. fazia Eu lembro de comer. entrar no quarto lá comendo sério. Não liga gordice, sanduichão e pau. Ó, mas tem o que fazer jus. Você tem contato do Rufus? Não, eu falei com ele a última vez, uns 6 anos atrás, ele tava Eu tenho, boladaço. eu tenho. Boladaço, Zé, você tem? Tenho, Ó, tenho, você tenho. vai ver isso aqui, Rufus. Ó, o Rufus foi um dos primeiros. Vamos colocar, foi um dos caras que inovou. Rush Casa da Nuke de AWP, Rush Porta, depois É. veio o Leão. Mas ele era que fazia umas coisas assim que você não esperava. O Rufus. JW do passado. É o JW do passado. E defusava de primeira, É, igual o um Ninja, cone, o com Ninja, 40 por segundos. favor, hoje até falam, pros don't fake. É o Rufus Não Defuse. conheceram o Rufus Rufus há 20 anos atrás, mas era um cara muito Pô, legal. ele jogava bem 1.6, jogava muito bem Source também. né? O Source ele voou muito É, tempo. jogava muito Source, né? Jogou muito mesmo. Ô Zeus, e como que você montou esse time como o China diria, aos exóticos vindo? Eu não montei, eu fui chamado do SX. Mas de onde vieram o Guerri, o Spaca e o PRD? Que até então eu não Então- conhecia, eles já jogavam bem na Então, época. porque o SX era muito. Na época não era Exotic Island. Qual que era o time deles agora que eu vou esquecer? Vai me falhar um nome que era. Mas tinha basicamente a contrapartida igual, só que de outros 5 moleques novos comendo o jogo. Então um era o Sem Chorar, que era Fatan, Leão, Léo, e outro era Guerri, Spaca, PRD, tá ligado? Era trio e trio de um No lado. Source. Não, no 1.6 daí. Tinha um time que chamava Team 83, Não era isso. depois veio o lembro disso. VS1. Também, isso daí eu tô falando antes. Então, Eu teve acho um que é- time, antes eles jogaram um campeonato no Botucatu com outro nome, então outra tag, e eu não me recordo qual era a tag, foi 2006. Jogaram lá na Servos. E ficaram em segundo, perderam o campeonato pra nós, pro time do Crashers na época, comecinho do Era Fallen. o comecinho lá. Mas eu não lembro o nome do time, cara. Então, eu também não lembro. Aí veio disso, que aí eu conheci o Fatan e a molecada, aí eu tipo, tava jogando muito. Aí quando o moleque do meu time falou, não jogo nem a final do campeonato, e eu tava no ápice da nerdice, comendo o jogo, jogando bem. Falei, quero buscar um time que quer jogar e ganhar. E essa molecada queria. Aí o Fatan me chamou pra entrar no SX, entrei, joguei muito bem lá por eles. E depois, quando acabou o SX, que aí eles
também começaram a ficar na idade de entrar na faculdade das coisas. Aí o rival deles falou: vem você pra nós, então, já que o time deles tá acabando. Vem, aí eu entrei lá com o Empada, com a galera e o Exotic. E aí eles tinham acabado de mudar desse time pra Exotic. Uhum. Eu lembro esse daí também, não lembro como formou certinho. O